Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, na aula de hoje a gente vai dar sequência a figuras de linguagem. Vamos ver hoje, então, figuras de sintaxe. Vamos lá, então. Figuras de sintaxe. Processos expressivos que provocam particularidades de construção. Denominam-se figuras de sintaxe. Figuras de palavras, como a gente viu na última, são voltadas ao significado de palavras, certo? Usar o conceito de forma diferente, de forma mais aberta à interpretação. Figuras de sintaxe vai mexer na estrutura frasal, ou seja, na estrutura da construção normal da frase, certo? Da oração. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês, como a gente já viu ali, figura de linguagem ela se subdivide em 4, né? Tem palavra, sintaxe, som e pensamento. E a gente vai ver hoje sobre sintaxe, que daí tem elipse, zeugma, pleonasmo, hipérbato, silepse, polissíndeto, assíndeto, anáfora e anácolo. Certo? Vamos lá? Começando então por elipse. Elipse nada mais é que omissão de um termo, um contexto ou situação que permite facilmente suprimir. Elipse é sinônimo de supressão, omissão, certo? A gente omite algum termo que é facilmente compreendido. Por exemplo, quando eu digo ali, ó, a lua, um pequeno disco branco só, o que eu estou suprimindo ali? No lugar da vírgula, certo? Era para ter o quê? O verbo é. Então, a lua é um pequeno disco branco só. Então, ao invés de usar o verbo, eu suprimi, eu omiti ele e deixei isso de fácil interpretação, colocando uma vírgula ali no lugar. Meu livro não está aqui, sumiu. A gente vê aqui que assim como o primeiro, a lua é um pequeno disco branco só, aqui eu suprimi, ou seja, eu omiti o ele, certo? Que estaria aqui, ó, no lugar da vírgula. Meu livro não está aqui, ele sumiu. Ao invés do ele, eu suprimi colocando uma vírgula aqui no lugar. Então, elipse, na verdade, quando eu omito e é de fácil compreensão que termo e onde foi omitido. Zeugma é a mesma coisa, é um tipo de elipse, só que eu pego o termo de um enunciado e uso em outro, que eu estou omitindo também. Só que a diferença da elipse é que é um termo que eu estou pegando de outro enunciado que eu já citei. Na primeira gaveta, folhas, na segunda, cadernos. Vocês podem ver que essa vírgula aqui está omitindo um termo que seria esse a, o haver. Então, como é que seria? Na primeira gaveta, a folhas, na segunda, a cadernos. A gente pode ver que esse termo de um enunciado está sendo transportado para outro, só que eu estou omitindo. Eu estou reutilizando, só que eu estou omitindo ele. Ó. Pode ver que eu estou omitindo o termo que já foi usado aqui. Estudei a obra de Machado de Assis, Mariana e Jorge Amado. Eu estudei a obra de Machado de Assis, Mariana estudou de Jorge Amado. Eu peguei esse mesmo termo aqui desse enunciado e usei nesse. Só que eu omiti ele, certo? Até para não haver uma repetição, né? Se eu ficasse repetindo na primeira gaveta folhas, na segunda caderno, pode ficar um pouco repetitivo se eu usar esse termo muitas vezes e eu acabo omitindo só para não haver essa repetição. Pleonasmo é superabundância de palavras para enunciar uma ideia. Pleonasmo a gente conhece muito bem. Então, quando eu digo ali, ó, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Só que tem uma diferença, tá? Pleonasmo como uma forma de expansão de interpretação, como uma forma de enfatizar algo, é mais usado na literatura. Fora isso, a gente não pode confundir com pleonasmo vicioso, quando ele não acrescenta nada, simplesmente é uma grosseria, um erro grosseiro de uso. Se eu disser assim, ó, ser o principal protagonista. Se é protagonista, já é principal. O que a gente tira com isso? Pleonasmo, ele é uma figura de sintaxe, é mais artístico. Então, se eu for usar numa redação, num texto dissertativo, é recomendado não usar de forma alguma. Mesmo que seja um uso consciente do pleonasmo, é recomendado não fazer isso, porque é uma figura mais usada artisticamente. Fora isso, é mais considerado pleonasmo vicioso. Vamos lá, hipérbato. Hipérbato, genericamente, a gente chama de hipérbato todo o deslocamento de termos. Quando eu tenho um deslocamento de termo, quando eu fujo da ordem direta das orações, eu chamo de hipérbato. Tem esses dois exemplos aqui, ó, mas é importante a gente ter essa noção do que é ordem direta. A gente chama de ordem direta a lógica que a gente segue na construção de uma oração. Então eu tenho sujeito, verbo, complemento e adjunto. Por exemplo, aqui esta oração, ó. Rebeca teve uma ótima ideia à noite. Rebeca, sujeito, teve verbo, uma ótima ideia, complemento verbal e à noite adjunto adverbial. Essa é a ordem direta. Eu posso fazer o deslocamento e pegar esse adjunto adverbial e pôr no começo. Só que agora eu chamo de ordem indireta. Veja aqui, ó. À noite, Rebeca teve uma ótima ideia. Esse termo aqui, ele está deslocado. Tanto que até botei vírgula aqui para avisar que ele está deslocado. Era para estar aqui no final e ele está no começo. Em geral, a gente chama isso de hipérbato, porque eu tive um deslocamento de termo. Se a gente ir para o exemplo aqui, ó, fazia antigamente eu artesanato com cortiça, eu posso ver que de começo ali, o adjunto adverbial está deslocado. Por quê, ó? Quando é que eu fazia isso? Antigamente. Então, pela lógica, como a gente vê na ordem direta, ele estaria no final. E ele está aqui, ó, antigamente. Na ordem direta ele estaria no final. Então isso já é um deslocamento, a gente já chama de hipérbato. E eu tenho deslocamento também do sujeito. Quem é que fazia? Eu. Só que o eu está aqui, ó, depois do antigamente.
Então eu pego o eu e ponho no começo ali para deixar na ordem direta. Hipérbato é quando eu mexo nessa ordem direta. Essa oração aqui, do jeito que está escrito, está fazendo uso da figura de sintaxe hipérbato. Está pronta a comida. Lembra que eu expliquei como é que funciona ali, ó? Se o verbo é estar, sujeito é aquilo ou aquele que está. Quem é que está? Pronta a comida. Então a gente pode ver que na ordem direta, o sujeito estaria no começo. A comida, que é o sujeito, está no final. A gente pode ver que está na ordem direta, também está fazendo uso da figura de sintaxe hipérbato. Assíndato. Assíndato e polissíndato são figuras de sintaxe mais voltadas às conjunções. Assíndato já vem com esse prefixo de negação a. Ele é sem conjunções. Quando eu faço ligação de orações, sem uso da conjunção que poderia fazer essa ligação. Os exemplos: tive ouro, tive gado, tive fazendas. Podia estar ligando essas orações com a conjunção e. Tive ouro, e tive gado, e tive fazendas. Só que eu retiro essas conjunções e construo a frase sem. Isso é assíndato. Quando eu poderia usar a conjunção coordenativa, só que não uso para entrelaçar. Meu filho não quer trabalhar, estudar, ser autônomo, ser independente. A gente aprendeu que a gente descobre a oração pelo verbo. Então a gente pode ver aqui, ó, que tem várias orações. Meu filho não quer trabalhar, uma oração. Estudar, outra oração. Por quê? Verbos. Quer trabalhar, ação verbal. Estudar, verbo. Ser autônomo, verbo ser. Ser independente, verbo também. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 orações. A gente podia usar a conjunção nem, não podia? Não podia falar assim, ó, meu filho não quer trabalhar, nem estudar, nem ser autônomo, nem ser independente. Não podia? Só que ao invés de fazer esse uso, eu tirei. Por isso que eu chamo de assíndato. Nesse caso, eu estou fazendo o uso da figura de sintaxe assíndato, tirando as conjunções. Polissíndato é o contrário, reiterado das conjunções coordenativas, especialmente das aditivas. Então vamos lá, naquele caso lá, eu não fiz uso das conjunções, nesse caso eu vou fazer. E a gente vai ver que tem uma abundância, ó. Eu ouvi crescer, e saber, e ser, e haver. Eu tenho a abundância da conjunção aditiva e, é o contrário do assíndato. Mesma coisa ali, ó. Tarcísio não gostava nem de música, nem de artes, nem de viajar. Polissíndato, contrário de assíndato. Anacoluto, eu também tenho uma modificação na construção frasal, só que acontece de uma forma muito brusca. A principal diferença do anacoluto para o hipérbato é que ele causa uma dificuldade na interpretação da oração. Normalmente acontece depois de uma pausa. Crianças, como são difíceis de lidar. Esse termo crianças, ele não é sujeito, ele não é nem vocativo, porque eu não estou chamando as crianças para falar que elas são difíceis de lidar. Então a gente vê que isso aqui não está nem conectado à oração. E a gente vê que a oração era para começar com o sujeito, começa com uma conjunção. Então aqui, ó, eu tenho uma pausa sensível depois desse termo que está deslocado da oração e tenho uma construção não direta e bem fora do normal. Esse é o anacoluto. A principal diferença, como eu já falei, é que causa uma dificuldade de compreensão. Ó, meu vizinho soube que ele está no hospital. Meu vizinho não é o sujeito. Quem é que soube? Eu soube. Também eu não estou chamando ele, não é o vocativo. Esse termo também está totalmente deslocado. A gente vê que a ligação entre o meu vizinho e o soube não faz muito sentido, então causa uma dificuldade na compreensão. Silepse é quando eu uso a concordância não gramatical normalmente. Por exemplo, o verbo ele vai concordar com o sujeito. Se eu digo nós e o verbo fazer, eu tenho que fazer assim, ó, nós faremos ou nós fizemos, porque está no plural e está concordando com pessoa, nós. Então a silepse, ela vai na contramão disso, ela não faz a concordância gramatical, ela vai mais pela ideia que expressa. Quer ver pelos exemplos? A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com o calor intenso. O adjetivo bonita não está concordando com Porto Velho, porque Porto Velho é masculino e bonita é feminino, não é? Mas o que é Porto Velho? Porto Velho é uma cidade. Então quando eu estou concordando bonita com Porto Velho, eu não estou concordando com a palavra masculina Porto Velho, o nome. Eu estou concordando com o que ela expressa, a ideia de cidade. A cidade de Porto Velho. Aí eu faço a concordância com isso. Isso é uma silepse. Como vai a turma? Estão bem? A gente vê que esse estão, ele tá no plural. Só que a turma é singular. Só que o que é a ideia de uma turma? Turma o quê? São vários alunos. Esse estão tá concordando com os alunos da turma, não com a turma. Isso é silepse. Quando eu faço a concordância, não da forma gramatical correta, mas sim com a ideia que está expressando. Eu tenho vários tipos de silepse. De gênero, número e de pessoa. E seguem a mesma lógica ali. Certinho? Então, gente, a aula de hoje era isso mesmo. Vocês vão fazer os exercícios propostos, podem rever a aula. Se vocês não entenderam, ficaram meio perdidos ali, faltou um pouquinho de base de figura de linguagem. A gente viu lá conotação, denotação. Então, se sentir meio perdido, é bom dar uma olhadinha na última aula, tá? E depois voltar aqui, rever, fazer os exercícios e dar uma aprofundada ali com os links complementares. Certinho? Então, gente, muito obrigado, viu? Tudo de bom pra vocês e bons estudos.